Muito boa tarde. É uma grande satisfação nós darmos início à nossa tertúlia de novembro de 2021. Nesta ocasião, nós teremos a honra, o privilégio de ouvir o Dr. Benhur Ferraz Neto. Benhur vai nos brindar com a apresentação da doutora Carmen Escobar Pires, exemplo de dedicação, ética e empreendedorismo. Benhur, formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1987. Nós temos até um anúncio a fazer sobre a Faculdade de Medicina de Sorocaba logo a seguir. Fez residência em cirurgia do aparelho digestivo no serviço do professor Dr. Henrique Walter Pinotti. Especializou-se em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Fez mestrado em cirurgia pela Unicamp, fellow de transplante de fígado e cirurgia hepatobiliopancreática na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Doutor em cirurgia pela Unicamp e pela Universidade de Birmingham. É professor titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Sorocaba, a PUC. Tem MBA em Gestão em Saúde e Economia Aplicada e a Sistemas de Saúde pela PUC, livre docência pela Universidade de São Paulo. Foi presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Tem também MBA em Health Tech, na Faculdade de Informática e Administração de São Paulo, FIAP. E é professor responsável pela disciplina de Telemedicina e Telehealth do MBA em Health Tech da FIAP. É diretor do Programa de Transplante de Órgãos do Hospital Israelita Albert Einstein, cirurgião consultor
da Unidade de Fígado e Cirurgia Hepatobiliar da Universidade de Birmingham e membro da Câmara Técnica de Transplante de Fígado do Ministério da Saúde. Será um imenso prazer passar a palavra ao Dr. Benhur Ferraz Neto. Benhur, consigo a palavra. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os colegas em nome do presidente da academia, professor acadêmico e professor José Luiz Gomes do Amaral. Eu agradeço a todos por essa oportunidade e estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a doutora Carmen Escobar Pires, que teve uma enorme influência tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. É com uma enorme satisfação que eu participo hoje aqui desta tertúlia, onde nós vamos poder dividir um pouco da evolução na área da saúde que foi apresentada durante os últimos 100 anos e com a participação de mulheres. Eu vou enfatizar isso durante a minha apresentação. Uma das... Deixa eu... Aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho do porquê falar sobre a doutora Carmen. A doutora Carmen Escobar Pires tem uma enorme afinidade durante toda a sua carreira, a sua vida, com a Academia de Medicina de São Paulo. Nós vamos entrar em alguns detalhes sobre isso nos próximos minutos. Ela, sem dúvida nenhuma, foi uma liderança médica, especialmente na área da ginecologia e da obstetrícia, e teve uma importância bastante grande, porque, como nós vamos poder observar, ela se casou com a medicina e se dedicou a vida toda à medicina e trabalhou até o penúltimo ano da sua vida. Um outro ponto, acho que importante, que nos leva a conversar sobre a carreira da doutora Carmen, é o fato dela estar comemorando agora uma centena de anos de formada. Se formou no final de 1920, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso, obviamente, caracteriza a doutora Carmen como uma personalidade inovadora e empreendedora e, sem dúvida nenhuma, extremamente dedicada, porque naquela época, como várias que nós vamos comentar aqui, que fizeram medicina, esta dedicação precisava ser quase que uma obsessão. E eu lembro muito, durante toda a minha infância, da doutora Carmen, até a minha juventude, enfatizando o que hoje é praticamente uma necessidade de discussão, que é o foco no paciente. E naquele momento, o foco no paciente não era nenhuma discussão, era uma coisa absolutamente característica da profissão médica. E hoje a gente volta a discutir a necessidade de focar todas as nossas observações no paciente e colocar ele no centro das atenções, que naquela época eu me lembro muito bem, isso não era nem discutido, porque era uma condição sine qua non ao exercício da medicina. E, por último, mas não menos importante, mas tão importante quanto, por ela ser mulher. Por que eu falar sobre a doutora Carmen? Em primeiro lugar, pela admiração que eu tenho por ela durante toda a vida que eu tive junto, por um histórico familiar. Doutora Carmen era minha tia-avó, morava a vida toda junto da minha avó na mesma casa, e eu, como sobrinho neto e afilhado da doutora Carmen, tive uma proximidade muito grande com ela. Na verdade, isto causou sobre a minha formação, tanto pessoal quanto profissional, uma influência bastante grande em que eu tinha a doutora Carmen como realmente um símbolo de dedicação, um símbolo de comportamento, e com ela eu confesso que aprendi vários dos meus conceitos e meus princípios que eu sigo até hoje. Uma outra característica importante de eu falar sobre a doutora Carmen é a oportunidade que a academia, na pessoa do presidente, me ofereceu em, na verdade, prestar aqui uma homenagem à doutora Carmen no seu centenário de formatura. E, mais uma vez, também tão importante quanto as outras, por ela ser uma mulher e que, obviamente, teve uma influência muito grande no meu posicionamento durante a vida, no suporte da igualdade entre ambos os gêneros.
E eu acho oportuno, nesse momento, que a gente use aqui palavras escritas pelo acadêmico e vice-presidente desta casa, o acadêmico Hélio Biglionini, que escreveu e publicou recentemente, neste ano, um livro intitulado Mulheres Notáveis e sua participação na saúde do Brasil, onde ele diz, na sua introdução, e eu peço a liberdade para ler aqui, numa sociedade em que, para alguns, as mulheres deveriam figuradamente sair de casa apenas 3 vezes, para serem batizadas, para se casarem e para serem enterradas. Num tempo em que as mulheres eram desencorajadas a estudar ou até mesmo proibidas de cursar o ensino superior, e particularmente medicina, em que as profissões e entidades então existentes albergavam em seus quadros apenas homens, imperando uma misoginia social dissimulada, quebrar paulatinamente esses paradigmas constituía-se não somente atos heróicos ou até mesmo demoníacos, como também, por si mesmos, já demonstravam a têmpera em que estas pioneiras e teimosas mulheres foram forjadas. Não restam dúvidas de que, dentre tantas virtudes que reuniam, 2 deveriam preponderar: obstinação no alcance de seus ideais e é de notório saber, em suas atividades, que fizeram com que fossem reconhecidas, admiradas e hoje reverenciadas, como eu aproveito aqui para fazer com a doutora Carmen Escobar Pires. Aliás, algumas delas foram admitidas em confrarias de sua contemporaneidade, formadas e dirigidas exclusivamente por homens. A minha relação com a doutora Carmen começa muito cedo, nos meus primeiros minutos ou segundos de vida, porque a doutora Carmen foi quem fez o meu parto. E tinha feito também aqui nessa fotografia, nós podemos ver, no dia do meu nascimento, a doutora Carmen me segurando no colo, junto com a minha mãe, que também nasceu nas mãos da doutora Carmen, e a minha irmã, que também nasceu nas mãos da doutora Carmen. E aqui o certificado do meu nascimento em 21 de agosto de 1962, na maternidade de São Paulo. Claro que com isso, a minha proximidade com ela, e escolhida nesse momento para ser minha madrinha, trouxe uma proximidade muito grande, contínua, até o momento do seu falecimento, quando eu cursava o 2º ano da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Parou de mudar. Aí, vamos voltar. Doutora Carmen, voltando agora especificamente à sua pessoa, nasceu em 9 de setembro de 1898, em Santa Rita do Passa Quatro, e faleceu em 10 de fevereiro de 1984, em São Paulo. Doutora Carmen era filha de Teresa Escobar Pires, nascida também em Santa Rita do Passa Quatro, naquela época comarca de São Simão, e Manuel Bueno Barbosa Pires. Teresa Escobar Pires casou-se aos 14 anos, com Manuel Bueno Barbosa Pires aos 36. E teve 7 filhos. Um dos filhos morreu logo em seguida do parto, uma outra faleceu aos 14 anos, e se formaram como adultos doutora Carmen Escobar Pires, que teve como irmã Dulce Escobar Pires, que se formou em pedagogia e foi professora, Maria Escobar Pires, que além de atriz era declamadora, Edna Escobar Pires, a minha avó, pedagoga e professora, e Rubens Escobar Pires, médico, que também se dedicou durante toda a vida à medicina e praticamente toda a vida a doentes que não tinham condição nenhuma de arcar com custos para tratamento. Acho que vale um adendo para mostrar aqui características das mulheres da família. Teresa Escobar Pires ficou viúva do Manuel Escobar Pires no final da década de 20, aproximadamente aos 48 anos, 49 anos de idade. O Manuel Escobar Pires, meu bisavô, ao fazer uma viagem para levar café para Santos, para embarcar o café, na volta teve uma gastroenterocolites e faleceu durante a viagem por decorrência de uma gastroenterocolites. Ele já, obviamente, mais velho que ela, e ela viúva, com 5 filhos aos 48 anos,
acabou 2 anos depois se casando novamente com Guilherme Schollenbach. Guilherme Schollenbach, que era solteiro e 10 anos mais jovem que a Teresa Escobar Pires. Isso acaba demonstrando a característica já disruptiva das mulheres dessa família já naquela época. Voltando à doutora Carmen, ela se formou professora normalista em 1914, aos 16 anos de idade, pela Escola Caetano de Campos. Nessa época, ela já lutava e já tinha a sua determinação para cursar a Faculdade de Medicina e a carreira médica. E, por sorte, ela tinha dos seus pais um enorme apoio para fazer medicina, o que naquela época não era uma coisa comum. E ela já lutava e tinha este apoio familiar com a sua determinação para ser médica e enfrentar todas essas diversidades no início do século. No ano seguinte, ela já estava cursando a então Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, atual Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na sua 3ª turma. Acho que nesse momento vale a pena fazer um parênteses e falar um pouquinho sobre a carreira das mulheres na medicina. Se a gente for atrás da antiguidade remota, as mulheres funcionavam e trabalhavam muito mais como parteiras. A partir do século XVII, século XVIII, elas começaram a ser admitidas como ouvintes ou como auxiliares de alguns médicos em determinadas situações. E as mais ativas delas acabaram se infiltrando em cursos com disfarces masculinos. Muitas vezes porque os cursos eram proibidos de serem frequentados por mulheres. Muitas vezes com a vida toda levada como alguém do sexo masculino. Aqui 2 exemplos conhecidos. Henrique Faves, que na verdade era Henriqueta Faves, nascido em 1791 na Suíça e que se mudou para Santiago de Cuba em 1819, e já no começo dos anos 1820 ou 1823 já era considerado um dos mais renomados cirurgiões de Cuba. Na verdade, ela acabou tendo que desvendar este segredo por uma questão familiar, depois de alguns anos, e confessar que não se tratava de Henrique Faves, mas sim de Henriqueta Faves. Um outro caso muito interessante é James Miranda Stuart Barry, que na verdade era Margaret Ann Barry, nascida na Irlanda em 1795, e que se transformou em um dos principais cirurgiões da Batalha de Waterloo, reconhecida por seus pares e no Reino Unido como uma das principais lideranças masculinas desta batalha. E, por incrível que pareça, a identidade de James Miranda Stuart Barry, como Margaret Ann Barry, só foi descoberta na sua necrópsia. E isso causou um impacto social enorme naquela época, porque realmente ela foi um grande cirurgião. Das mulheres da medicina, nascida em Bristol, na Inglaterra, em 1821, Elizabeth Blackwell imigrou com a família para Cincinnati, nos Estados Unidos, e foi a primeira mulher formada médica nos Estados Unidos, em 1849, pela Escola Médica de Geneve de Nova York. Ela realmente foi um ponto importante na caracterização das mulheres médicas se formando como médicas e ela como primeira médica dos Estados Unidos. Já as mulheres na medicina brasileira, e agora passando especificamente para o nosso país, Maria Augusta Generoso Estrela, nascida em 1860 no Rio de Janeiro, faleceu também no Rio de Janeiro em 1946, numa época em que no Brasil era proibido mulheres cursarem medicina. Ela decidiu, ainda muito jovem, que iria ser médica. Teve apoio de seus pais portugueses, ela estudou parte do colégio em Portugal, depois ela voltou ao Brasil para terminar a sua formação primária e do normal, e em 1875 ela foi aprovada aos 16 anos para ingressar no New York Medical College and Hospital for Women nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil era proibido fazer medicina. Ela se mudou então aos 16 anos para lá, teve problemas por conta da idade, porque naquela época não podia cursar antes dos 18 anos, ela
repetiu o seu exame de ingresso e, como ela foi aprovada com brilhantismo, abriram exceção e ela entrou na faculdade mesmo com essa idade. Em 1876, seu pai teve problemas financeiros, foi à falência aqui no Brasil. E, naquele momento, Dom Pedro II soube que havia uma brasileira estudando medicina nos Estados Unidos e decretou, e, na verdade, publicou um decreto dela como bolsista do Império, que foi quem pagou os seus custos na New York Medical College dos Estados Unidos. Em 1882, ela retorna ao Brasil como a primeira médica brasileira, mas formada nos Estados Unidos. Claro que isso teve uma enorme repercussão no Brasil. E isso fez com que Dom Pedro II fizesse a reforma Leôncio de Carvalho, publicando o decreto número 7247, que passava, a partir de então, permitia o ingresso de mulheres no curso de medicina. E hoje, vale ressaltar que Maria Augusta é a patronesse da cadeira número 64 desta Augusta Academia. Aqui, a publicação deste decreto, que tratava da reforma do ensino primário e secundário do município, da corte e o superior em todo o império. E nos seus artigos 16, 17, 18 e 19, que se tratava das condições de ingresso nas universidades, vinha um parágrafo, o parágrafo 20, onde ele incluía que é facultada a inscrição de quem tratam os parágrafos 16, 17, 18 e 19, como eu já disse, do ingresso nas universidades, aos indivíduos do sexo feminino, para os quais haverá nas aulas lugares separados. Mas já era uma enorme conquista. Com isso, nós tivemos a primeira médica formada no Brasil, Rita Lobato Velho Lopes, nascida em 1866, que cursou o primeiro ano na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas depois, por problemas de ordem familiar, a família toda se mudou para a Bahia, ela conseguiu ser matriculada na Faculdade de Medicina da Bahia e, por ser uma aluna tão brilhante, com notas tão exemplares, acabou cursando os 6 anos de medicina em apenas 3, se formando pela Faculdade de Medicina da Bahia como a primeira médica brasileira formada no território nacional. Acabou se envolvendo na carreira política, também como uma liderança, e foi eleita vereadora em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 1934, mandato que foi interrompido em 1937 pela ascensão do Estado Novo, golpe Vargas, e que teve a interdição do Congresso das Câmaras Municipais. No entanto, ela continuou na sua batalha como médica e como política durante vários anos. Aqui também do livro do acadêmico e vice-presidente dessa sociedade, onde ele mostra, publicado agora em 2021, onde ele mostra 14 outras mulheres que se formaram em medicina, brasileiras, 3 delas que se formaram, como podemos ver aqui, nos Estados Unidos, inclusive uma delas, Josefa, contemporânea da Maria Augusta, na mesma turma, e outras que se formaram nas outras faculdades de medicina brasileiras, até o ano de 1900. Vale a pena ressaltar algumas destas profissionais que se formaram já no início dos anos 1900. Carlota Pereira de Queiroz formou em 1926 sua graduação. Em 1933, ela foi eleita a primeira deputada federal do Brasil. Além disso, ela foi a segunda presidente e foi fundadora da Associação Brasileira de Mulheres Médicas e conta hoje com seu nome como patronesse da cadeira número 71 desta academia. Maria Falce de Macedo, nascida em 15 de janeiro de 1897, foi a primeira professora titular, assumindo a disciplina de Química Orgânica e Biologia da Universidade Federal do Paraná. Verônica Rapp de Espon foi a primeira professora livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E se formos olhar, isso aconteceu em 1973, há pouquíssimo tempo atrás. E Maria Irma Seixas Duarte, em 1996, a primeira professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
eu não podia deixar, pelo menos, de referendar o nome da professora Angelita Gama, que também foi um destaque durante toda a carreira acadêmica e toda a carreira médica, com seu reconhecimento na própria academia e em todas as sociedades. Voltando para a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, atual Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que iniciou suas atividades na sua primeira turma em 1912, tinha, então, as duas primeiras alunas que se formaram médicas no estado de São Paulo. Foram elas Odete Nora Antunes e Délia Ferraz Fávero, as duas primeiras mulheres formadas na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que foram as duas primeiras mulheres graduadas em medicina no estado de São Paulo. As duas se casaram com colegas de turma, um deles o Altino Augusto Azevedo Antunes, e a Délia com o professor Flamínio Fávero, que é patrono da cadeira número 10 e foi presidente desta academia. Ambas traçaram a sua carreira também como mães, avós, e tiveram que, durante o decorrer do tempo, abandonar a carreira médica por conta da atividade familiar. Acho que vale aqui ressaltar, num trabalho intitulado Mulheres na Medicina, constituídos espaços em São Paulo do século XX, no mestrado de Márcia Vieira, onde ela coloca aqui um parágrafo bastante interessante que eu achei muito oportuno neste momento em que vivemos, que, segundo documentação pesquisada no Museu Professor Carlos da Silva Lacais, da Faculdade de Medicina da USP, a primeira turma de médicos só teve sua cerimônia de formatura realizada em 1919, devido à epidemia de gripe espanhola que assolava São Paulo no período. E hoje, praticamente 100 anos depois, enfrentamos problemas bastante semelhantes. Doutora Carmen, voltando para ela, graduou-se em 1920, a única mulher da turma, da terceira turma da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, e foi a terceira mulher a se formar em São Paulo. Aqui, eu acho que nós podemos ver o original do seu diploma de formatura, que num papel muito bonito, com uma medalha muito interessante. E aqui ao lado, 2 cadernos, que eu tenho a felicidade de guardar junto com o seu diploma, o seu caderno de 1918 ou 17, de microbiologia e de parasitologia, feitos com detalhes impressionantes a tinta nanquim. Eu acabei enquadrando esses 2 cadernos junto com o seu diploma, que hoje estão pendurados na parede do meu escritório, e me inspirando no dia a dia a lembrar de todos os princípios e conceitos que a doutora Carmen sempre colocava na sua atividade diária e no seu dia a dia. Aqui, a tese de doutorado que a doutora Carmen apresentou em 1920 para a conclusão de curso, e que tratava da revisão da semiótica dos pleurídeos. E até numa das suas partes de abertura, ela conta que observava-se sinais muito diferentes do que aqueles demonstrados nos tratados de medicina, e que isso os incomodava e, graças ao estímulo do professor Rubião Meira, ela conseguiu levar adiante alguns desses sinais que eram diferentes do que os tratados mostravam e acabou publicando sua tese, que eu tenho a satisfação de ter aqui um original guardado comigo na minha casa, aqui à disposição se algum dos senhores quiser olhar com um pouco mais de detalhe, está em boas condições, boas condições. E aqui a gente pode observar nessa projeção que a doutora Carmen Escobar Pires, ex-interna da clínica cirúrgica do professor Rubião Meira, faz um agradecimento especial a ele pela dedicação, respeito e pela demonstração e oportunidade que ele sempre trouxe aos alunos e aos médicos mais jovens do que ela. E aqui, na verdade, a doutora Carmen, na sua fotografia de formatura, em 11 de dezembro de 1920. Alguns outros estudos foram publicados recentemente, este pela Ana Paula Santos, na Revista de História, mostrando as mulheres que se formaram até 1930, em São Paulo, na então Faculdade de Medicina e Cirurgia. E entre 1918 e 1930,
foram formadas 9 mulheres, todas as quais defenderam suas teses em áreas clínicas da ginecologia e da obstetrícia. Na verdade, aquelas que defenderam teses em ginecologia e que, na verdade, a maioria delas acabava se dedicando à saúde da mulher. Logo depois da sua formatura, a doutora Carmen assumiu um papel de liderança e até dentro da família, aqui nessa fotografia do lado esquerdo, ela sentada no ano seguinte da sua formatura em frente da sua mãe e dos seus irmãos, mostrando sempre a dedicação que tinha em estudar e demonstrar os seus novos conhecimentos na área da saúde. Logo em seguida, ela começou a frequentar os ambientes de liderança brasileiros com o objetivo realmente de conseguir espaço dentro da sociedade médica. Aqui uma foto dela em uma das suas viagens com o pai, o Manuel, onde eles estavam frequentando a Exposição Internacional do Rio em 1922, que comemorava o centenário da independência do Brasil. E aqui à direita, a sua primeira viagem internacional para atividades médicas, sempre acompanhada do seu pai. Se tratava de uma jovem formada em medicina e o pai fazia questão de acompanhá-la, e ela teve a primeira viagem para Montevidéu e para Buenos Aires para ouvir e discutir alguns assuntos médicos. Ela não parou por aí e, na verdade, como ela resolveu se dedicar integralmente à medicina, ela achou que seria conveniente a oportunidade de viajar para a Europa e acabar fazendo sua especialização em ginecologia e obstetrícia em Paris. E essa viagem, naquela época de navio, obviamente, acompanhada de alguns de seus familiares, também pela idade, fez com que ela conhecesse outros países e ficasse por um tempo em Paris fazendo a sua especialização em ginecologia e obstetrícia. Voltou e acabou se dedicando à carreira universitária, junto com o professor Aires Neto, que também é ex-presidente desta academia e patrono da cadeira número 105, foi uma pessoa que teve uma enorme influência em todas as oportunidades que a doutora Carmen recebeu. E aqui uma fotografia, ainda naquela época, eu lembro dela me contando da sua atividade dentro da Santa Casa, que era o hospital-escola da faculdade, em que ela fazia boa parte das atividades com as mulheres e com apoio muito grande do professor Aires Neto. E aqui uma fotografia onde ela aparece aqui à esquerda, junto dos seus colegas da disciplina. Além disso, a doutora Carmen passou a ser uma representante da medicina brasileira feminina em reuniões e congressos internacionais. Aqui uma publicação das Jornadas Médicas que foram em Buenos Aires, onde ela foi representando boa parte dos médicos brasileiros, e aqui uma foto dela em Atlantic City durante um congresso de ginecologia e obstetrícia, que ela também foi convidada a palestrar mais tarde. Uma outra fotografia, ela junto com o professor Aires Neto e boa parte da equipe, em um dos eventos médicos que ela participava. E acho que uma característica importante da doutora Carmen era a sua vontade de realmente transformar a realidade. Aqui uma reunião que a doutora Carmen fazia periodicamente para as mulheres amigas na sua residência, onde não só ela estimulava com que essas mulheres assumissem papéis de destaque dentro da sociedade, como ela discutia progressivamente assuntos voltados à saúde da mulher. E esta era uma forma de divulgar a sua especialidade também e de ensinar as mulheres a realmente se proteger dentro das necessidades que hoje nós conhecemos muito mais e sabemos que elas existem. Naquela época, eram poucas as mulheres, ou pouquíssimas as publicações de autoria de médicas. E a gente pode olhar hoje na internet, a internet ajuda muito a gente a encontrar as coisas, e encontrar estas publicações que foram feitas e bastante importantes na época. São poucas, mas são boas e, para aquela época, extremamente numerosas, publicadas desde 1928 até 1950. E aqui, algumas destas publicações, nos arquivos brasileiros de cirurgia e ortopedia, onde ela descreve um arrenoblastoma causando masculinização em uma mulher. E o mais interessante é que ela publica, 12 anos depois,
o acompanhamento desta mesma paciente com a renoblastoma, mostrando a evolução deste caso, com a refeminização e, posteriormente, gravidez e partos normais. Então, a continuidade no que hoje a gente chama de jornada do paciente já era uma atividade praticamente diária da doutora Carmen naquela época e na medicina. E aqui eu também conto com essas publicações aqui nos originais que podem ser interessantes de serem vistas por cada um de vocês, se for o caso. Mas, na verdade, em 1º de junho de 1928, apenas 8 anos após seu exercício profissional ter iniciado, ela ingressa como titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, atual Academia de Medicina de São Paulo. E no boletim de 1934, no boletim da Sociedade de Medicina e Cirurgia, a gente pode observar aqui, na capa, o relato de que a doutora Carmen fez o discurso de posse para 2 outros médicos que ingressaram aqui na academia. E esse discurso, que foi feito por ela a pedido do professor Aires Neto, que era então presidente, e ela diz: coube a mim, pela escolha do nosso digno presidente, a honra de saudar, em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, a vós, os novos sócios titulares que ingressam nessa casa, Dr. José Dutra de Oliveira e Dr. James Ferraz Alvim. E eles, no seu discurso, na verdade, Dr. Ferraz Alvim, discursando em nome dos dois, diz duplamente: senhores, é a fortuna que envolve as nossas pessoas nesse feliz instante de nossa existência. De um lado, o ingresso para esta entidade, onde se procura cultivar, como o mesmo empenho com que os romanos alimentavam seu fogo sagrado, em alerta do devotamento a seus deuses, o apego aos estudos científicos. De outro lado, a cativante felicidade de ter sido designado para o nosso welcome um dos elementos femininos mais representativos da classe médica. Oportunidade mais grata não se nos oferecia para fazermos uma peregrinação através do trabalho brilhante e profícuo que vem desenvolvendo a mulher em todos os setores do saber humano. Então, isto já demonstrava, obviamente, a característica inovadora dessa instituição, que, após, dando mais um passo nisso, aqui representados todos os seus presidentes, após 48 presidentes do sexo masculino, a doutora Carmen assume, em 1951, a presidência da academia como a primeira mulher a dirigir uma entidade médica em território nacional. Acho que vale ressaltar nesse momento que a doutora Carmen foi seguida, e aqui publicada pelo vice-presidente desta casa, o acadêmico Hélio Begliomini, num suplemento cultural da revista da Associação Paulista de Medicina, uma pequena biografia sobre Carmen Escobar Pires, a quem eu agradeço ao acadêmico Hélio nesse momento pela homenagem prestada, e descrevendo como primeira mulher a presidir uma entidade médica no Brasil. Ela foi seguida também de mais 2 presidentes desta academia do sexo feminino, Marisa Campos Moraes Amato, em 1997, e a acadêmica Ivone Capuano, em 2009, 2010. E vale ressaltar que foram necessários 56 anos desde a fundação da academia para que uma mulher assumisse a presidência. E depois disso, outros 46 para que a segunda mulher assumisse a presidência da academia. E, felizmente, 12 anos para a terceira presidente. Eu acho que vale aqui usar, mais uma vez, as palavras do acadêmico Hélio, que realmente diz que só existem, e mostra aqui nesta publicação do suplemento, que só existem 3 outras instituições brasileiras tão antigas ou mais antigas que a academia. A Academia Nacional de Medicina, a Associação Médica de Pernambuco e a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
Academia Nacional de Medicina, que até hoje nunca teve uma presidente do sexo feminino. E a Associação Médica de Pernambuco, que teve a sua primeira em 1985, e a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que teve a sua primeira médica presidente em 2011. E esses dados associados ao fato de que em meados do século XX havia um número exíguo de mulheres, mostra realmente a necessidade de um destaque profissional e de conhecimento técnico exemplar para que elas pudessem assumir um posto de tanta importância. Aqui, o discurso médico de posse da doutora Carmen Escobar Pires, eu tenho aqui o original em minhas mãos e trouxe aqui algumas cópias para ficarem aqui com os acadêmicos presentes. E eu gostaria de destacar aqui, no discurso que foi feito, e relendo o discurso, 2 pontos que eu peço a liberdade de ler. Um deles é que, ela diz, na solenidade de hoje, aqui se realiza que há bem anos, tradicionalmente, se vem efetuando com brilho cada vez mais intenso, existe um pormenor que não podemos nem devemos ocultar. É a primeira vez, como disse Pereira Gomes, que uma representante do sexo feminino em São Paulo e mesmo em todo o Brasil ocupa o mais elevado posto de uma sociedade médica. É mais um traço, mais uma prova do alto espírito progressista desta casa, que desta forma se enquadra nos moldes mais modernos da evolução do feminismo universal, abrindo um precedente às mulheres que, em nossa pátria, se dedicam ao nobilante exercício da medicina. Por esse motivo, aceitamos com redobrado júbilo a distinção que ora nos é conferida nesta homenagem impessoal, nela havendo um merecido e bem alto tributo ao valor da mulher brasileira. E seguindo no seu discurso, eu acho que vale a pena ressaltar esse parágrafo, porque ele me pareceu muito atual, onde ela diz: sabemos muito claramente que a medicina moderna, em sua tendência à especialização, exige uma série de exames para a elucidação do diagnóstico exato. E, por isso mesmo, vai se tornando, dia a dia, mais dispendiosa. Acresce a tudo isso o alto preço dos medicamentos, da hospitalização e da enfermagem. Tudo isso torna os benefícios da assistência médica inacessíveis à grande maioria dos doentes. Não sendo, porém, a medicina privilégio de ricos, tende inexoravelmente a socializar-se. Daqui, a necessidade desses serviços coletivos, dessas organizações públicas, dessas entidades particulares com a finalidade de prestar não só aos ricos toda a atividade médica possível, mas o que seria feito de todas essas instituições se não contassem com os médicos? Que poderiam executar sozinhos, sem o capital e a cooperação dos que se formaram nas faculdades de medicina e na prática de hospitais, e que pouco ou quase nada poderiam fazer tais sociedades coletivas. Qual é a posição do facultativo do meio disso? E qual é a posição dos nossos colegas nessas autarquias e associações de classe? A mais modesta possível, para não se dizer, com toda a verdade, a mais humilhante imaginável, para quem deve manter posição de cultura na sociedade. Os honorários são irrisórios, incompatíveis com a dignidade da profissão quase divina que exercemos. Achei que era oportuno, e depois disso tudo ela ainda aparecendo e sempre promovendo a medicina e promovendo a ética e promovendo a participação da mulher em eventos científicos, como aqui, junto com autoridades em aberturas de congresso. A doutora Carmen pode ser vista aqui do lado direito da fotografia. Aqui vale a pena ressaltar sua participação na 3ª jornada de mulheres médicas, da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, no Rio de Janeiro, em 1965, não só como ouvinte aqui, mas também como palestrante, responsável por uma ou alguma das mesas desse evento. E ela... Que bom. E ela havia participação efetiva em todas as atividades sociais voltadas à área médica, como aqui, homenagem ao doutor Edmundo Vasconcelos, homenagem ao professor doutor Alípio Correia Neto, que a doutora Carmen fazia questão de estar envolvida nessas homenagens. E, em 1957, com a abertura do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a doutora Carmen se inscreve e passa a ter o número de registro 2154, aqui representado na sua
carteira, que hoje eu tenho o prazer de guardá-la também, assinada pelo professor Flamínio Fávero, o primeiro presidente do CREMESP e Conselho Regional de Medicina número 1. Então, aqui uma foto do registro do professor Flamínio Fávero, número 1, e que hoje é possível de ser averiguado no site do Conselho Regional de Medicina. Acho que vale destacar também, já no fim desta apresentação, que a doutora Carmen Escobar Pires se dedicou durante a vida toda à primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, como diaconisa frequente e ativa, e dedicou-se à Policlínica Bom Samaritano da Igreja Presbiteriana, junto com seu irmão Rubens Escobar Pires, onde se atendiam apenas pacientes sem nenhuma condição financeira. O Dr. Rubens Escobar Pires se dedicou praticamente full-time, o tempo todo, a esta policlínica. Em agosto de 1965, a doutora Carmen ocupa o cargo de assistente adjunto do Departamento de Obstetrícia da Associação Evangélica Beneficente. E passa realmente a atuar de forma muito grande junto às mulheres de toda essa associação. Aqui algumas recordações familiares, doutora Carmen no Natal, sempre liderando a família, liderando as mulheres, e aqui junto das suas sobrinhas, nesse caso essa aqui é a minha mãe, mas com quem ela teve uma participação muito forte na formação, mesmo porque a doutora Carmen e a irmã, a minha avó, moravam juntas, uma vez que a minha avó teve a ousadia de se divorciar em 1933 com 2 filhos pequenos e acabaram morando juntas. Mais uma característica disruptiva das mulheres dessa família. Aqui o jantar de comemoração dentro da casa dela, de 50 anos de formada em 1970. Uma pequena festa com um discurso humildemente feito por ela, apenas para os familiares próximos que fizeram questão desta comemoração, que por ela até passaria em branco. Eu me lembro, inclusive, desse dia, eu tinha 8 anos, e participei, eu lembro da montagem disso na casa. Para mim, ficaram, além das grandes recordações de todo este impacto na minha formação, nos meus conceitos, nos meus princípios, algumas coisas físicas bastante interessantes. Aqui o Tratado de Fisiologia, de uma edição de 1913, um tratado de semiologia do sistema nervoso, numa edição de 1914. Para mim, que sou cirurgião e que, obviamente, me dediquei muito tempo e gosto muito da anatomia, o tratado de anatomia topográfica voltada a médicos cirurgiões, do professor Testi Jacó, a edição de 1909 e a edição do Testi de Anatomia de 1911, que estão muito bem conservadas, livros de mais de 100 anos, que estão na prateleira do meu escritório. Além disso, alguns instrumentos, que na verdade eram os instrumentos da época de atividade diária. Uma caneta para receita, um termômetro para medir a temperatura, uma avaliação neurológica daquele paciente e, para ela, sem dúvida nenhuma, o Pinar, que se transformou num companheiro da vida. Eu lembro da doutora Carmen usando Pinar no consultório. Eu fui várias vezes com ela, ainda quando garoto, no consultório, e ela clinicou até na Rua 7 de Abril, até o penúltimo ano da sua vida. Hoje, a cadeira número 112 é ocupada pelo acadêmico Wagner José Gonçalves, também da área da ginecologia, professor livre-docente da Unifesp. E aqui algumas fotografias de várias fases da vida da doutora Carmen, e que foi uma mulher realmente sempre muito digna de respeito, de consideração, e que eu aproveito aqui para agradecer a homenagem. Aqui, um amigo da família, um pintor chamado Oscar Pereira da Silva, foi muito conhecido aqui no Brasil, que fez um retrato da doutora Carmen em 1924. Esse quadro se encontra comigo na minha residência, realmente um orgulho eu poder conservá-lo e guardá-lo. Eu gostaria de terminar dizendo que, graças a todas estas mulheres e outras mais, obviamente, e que a gente pode olhar para a realidade atual e olhar a demografia médica no Brasil em 2020, publicada pelo Conselho Federal de Medicina e pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina, onde um dos seus capítulos mostra que a medicina está cada vez mais jovem e feminina. Se nós olharmos em 1910, eram 22% de mulheres.
Se olhar 2020, são 46,6% de mulheres. Mais ainda do que isso, se a gente for olhar a faixa etária do que esta publicação demonstra, é que nas faixas etárias acima de 70, obviamente as mulheres eram a minoria, mas na faixa etária abaixo de 30, as mulheres já são maioria. E esse gráfico demonstra isso de forma bastante clara, mostrando as médicas do sexo feminino do lado direito comparadas aos masculinos mediante a idade. Essa transformação se dá de forma mais clara a partir de 2000, com a virada em 2009, em que o número de registros feitos pelo Conselho Federal de Medicina ultrapassa a solicitação das pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino. E continua num crescente até mais recentemente, onde 57,5% e 19% dos pedidos de registro são feitos por pessoas do sexo feminino. Sem dúvida nenhuma, esse é um ganho que vem sendo feito e que merece, obviamente, uma homenagem a todas essas mulheres que durante mais de um século se dedicaram à medicina e à atividade que muitas vezes era bastante difícil e bastante discriminada. Eu gostaria de terminar aqui usando mais uma vez a publicação do acadêmico Hélio, desse livro chamado Mulheres Notáveis e Pioneiras na Área da Saúde do Brasil, onde ele mostra aqui uma frase de Oscar Wilde, dizendo que a história da mulher é a história da pior tirania que o mundo conhece. A única do mais fraco sobre o mais forte. E ele descreve aqui que esse singelo opúsculo é dedicado à grandeza da mulher, o forte sexo frágil, entre aspas, geradora da vida e dos crastos de Deus, senhora de si, do homem, quiçá do mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos sobre isso, me coloco absolutamente à disposição e para mim é uma honra e uma enorme emoção poder estar hoje na academia falando sobre uma pessoa que teve uma influência muito grande na medicina e principalmente sobre a minha formação. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu queria saudar o nosso presidente, o José Luiz Gomes do Amaral, a todos os confrades aqui presentes e particularmente os que estão aí presencialmente. Eu sou um fã das reuniões presenciais. Hoje, realmente, por excesso de compromissos, eu não posso estar aí com vocês. Eu sinto muito, porque eu gosto muito de estar aí presente. Mas, olha, eu queria realmente cumprimentar o Dr. Benhur Ferraz Neto pela excelência da apresentação que ele fez. Realmente foi algo incomum de nós observarmos em palestras como essa. A sua riqueza de documentário, a sua historiografia, foi realmente marcante. O senhor está de parabéns, eu só tenho a lhe cumprimentar e humildemente agradecer as citações do meu nome. Eu queria apenas sugerir, todos nós um dia vamos passar, e o senhor tem um acervo fabuloso sobre essa mulher de renome nacional e muito cara à Academia de Medicina de São Paulo, muito cara. Se eventualmente o senhor não tiver a quem passar toda essa documentação que o senhor tem a ela, eu vou lhe dar 3 sugestões. Uma é a própria Academia Nacional de Medicina, eu tenho certeza que será guardiã, ou pelo menos de parte desse acervo. O segundo lugar é a própria Associação Paulista de Medicina, que tem um museu fantástico. E o terceiro lugar, talvez seria o primeiro, quem sabe, o grande Museu Professor Carlos da Silva Lacaz, a instituição onde ela foi aluna, né, que hoje que sempre pertenceu à Universidade de São Paulo. Então, essa é a minha sugestão, pode comer à vontade, não vou fazer perguntas, só realmente cumprimentar. E apenas como curiosidade, o seu nome é realmente incomum, Benhur é incomum, né? Eu gostaria de participar que em 1966 ingressou na academia um outro colega médico chamado Benhur,
Carvalhais de Paiva. Eu acredito que não tenha nenhum parentesco com o senhor, mas, de qualquer maneira, o seu nome já teve precedente também na nossa querida Academia de Medicina. Então, muito obrigado, parabéns, efusivo a sua apresentação, que foi magistral. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Hélio Belliomini. Gostaria de passar a palavra à nossa acadêmica Nancy, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigada. É o meu primeiro almoço na tertúlia, então, como júnior acadêmica dessa honrosa casa, primeiro felicitar o professor Dr. Luiz José Gomes do Amaral, pela presidência e pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, quer dizer, divulgar a cultura, manter a casa que divulga a seriedade, a medicina, a história. Parabenizar o professor Dr. Benhor, realmente eu fiquei encantadíssima com essa mulher que quebrou paradigmas, abriu portas para nós hoje. Então, ela ser a fortaleza que foi, me lembra de uma frase que é bem conhecida: tempos fáceis fazem a humanidade muito frouxa e tempos difíceis criam uma humanidade forte. E ela pertenceu a essa humanidade que decidiu, fez, criou, mudou, e ela teve o esteio da família, quer dizer, já era uma família que abraçou a mudança. E realmente ela ser a primeira presidente dessa casa, depois de mais de 50 anos, ela conseguiu coisas que, por exemplo, na neurocirurgia brasileira, a gente ainda não conseguiu. Nós sabemos que a área clínica, a área cirúrgica, tem um passo um pouco mais difícil na cirurgia em geral, não só na neurocirurgia, mas que passo a passo estamos vencendo e pela primeira vez temos na Associação Mundial de Neurocirurgia, na World Federation, foi eleita há uma semana, pela primeira vez, Nadia El-Abadi, presidente mulher da Associação Mundial das Sociedades de Neurocirurgia, que tem 50 mil neurocirurgiões. Quer dizer, precisamos de mais de 50 anos para a gente quebrar os paradigmas, não só aqui, mas como um todo. E eu acredito que é necessário um pouco esse tempo para que a gente consiga fazer mudanças que não sejam tão dolorosas, porque as mudanças geram desconforto. E o desconforto ele tem que ser assimilado para que essa mudança venha a acontecer. Então, se eu sou acadêmica hoje, eu devo à doutora Marilene Rezende Melo, que ela é realmente a minha madrinha, mas é uma líder das mulheres médicas no Brasil e no mundo, de reconhecimento internacional. A Sociedade Mundial, e em especial a americana, quer muito saber como ela conseguiu transformar uma lei no estado de São Paulo, que vai se chamar em breve doutora Marilene Melo, como ela transformar uma cadeira obrigatória para fazer a diferença na análise clínica quando o paciente chega no pronto-socorro, não só a análise clínica, mas o tratamento. Para ter uma ideia, uma mulher infartada no pronto-socorro, ela tem 7 vezes mais chance de morrer do que um homem. Por quê? Porque ela tem queixas vagas e é liberada com ansiolítico na maioria das vezes. Por quê? Por desconhecimento. Porque a nossa medicina, ela foi sempre não só feita por homens, mas a clínica e o tratamento, inclusive, focado em homens, doses, frequência, nenhum trial até hoje no mundo, 2021, faz a grande diferença entre homens e mulheres. Então, eu acredito que agora o mundo está muito acelerado e nós temos que participar dessa aceleração que realmente vai mudar. E eu tenho muito orgulho de ser amiga da doutora Marilene, que eu conheci num táxi indo para Sorocaba dar uma aula, e cá estou eu, e como presidente eleita da ABMM, que eu espero só assumir daqui a uns 4 ou 8 anos, depois que a doutora Elizabeth termine, é um grande privilégio fazer parte dessa seleta família que eu sei que realmente muitos gostariam de estar aqui, mas a gente sabe que a seleção é muito rigorosa e eu agradeço a todos vocês.
os presentes e os que estão nos acompanhando online por um voto de confiança e por eu estar aqui na minha primeira tertúlia presencial. Gratidão é a palavra e parabéns. E só uma pergunta depois do seu almoço, se você tivesse que dizer uma palavra, o que a doutora Carmen Escobar Pires fez na sua vida que mudou a forma como você vê o mundo e vê a medicina? Pode almoçar que dá tempo de pensar. Muitíssimo obrigado, Nancy. Não havendo solicitações de intervenções à distância, eu passaria a palavra ao nosso querido confrade Giovanni Guido Cerri. Giovanni. Obrigado, presidente Zé Luiz. Queria cumprimentar os acadêmicos. E aqui eu tenho uma acadêmica muito poderosa, né, do meu lado, a Marilene, uma cara amiga. E exatamente, estou cercado. E a Solange, esposa do Benhur também, que não é acadêmica, mas também é muito presente, né? E dizer que eu gostei muito da palestra do Benhur, principalmente porque, pela amizade que nos une, eu já tinha visto, né, alguns desses documentos, o diploma da doutora Carmen, que também é da Faculdade de Medicina, onde eu fui diretor. Então, eu logo me identifiquei, né, e tive interesse na história da doutora Carmen, né? E hoje eu conheci mais a respeito da história dessa médica, né, que ajudou um pouco a mudar a história da presença de médicos na medicina do Brasil, né? Eu lembro que quando estava na Faculdade de Medicina, eu olhava aqueles quadros, né? Acho que vocês que conheceram a Faculdade de Medicina da USP, antigamente tinha vários quadros, né? E quadros antigos, né? E onde as mulheres eram quase ausentes, né? Tinha uma outra, mas eram praticamente quase todos os que se formavam eram homens. E realmente formidável, né? O que a doutora Carmen fez, né? Se formando pela terceira turma, né? Terceira turma da Faculdade de Medicina, chegou a presidente da academia, né? Como era, acho que inevitável na época, né? Ela optou, né, pela medicina como a sua, né, se dedicou exclusivamente à medicina, porque era incompatível muitas vezes ter uma família, né? Nós vimos que outras mulheres médicas acabaram tendo que optar pela família porque era assim a sociedade, né? Então ela fez essa opção pela medicina como se fosse um sacerdócio, né? Então realmente eu acho que a fala do Benhur destaca muito isso, né? Uma trajetória muito importante da doutora Carmen e de como as mulheres foram ocupando mais espaço, né, na medicina brasileira e mundial, né? E hoje metade dos alunos da Faculdade de Medicina da USP são mulheres, felizmente, né? Então, parabéns, Benhur. Gostei muito da sua palestra e parabéns, Zé Luiz, também por ter escolhido esse tema que resgata um pouco da história da medicina, da história das mulheres na medicina paulista e brasileira. Muito bom. Antes de passar a palavra ao nosso conferencista, para que ele fique tranquilo aqui para terminar o seu almoço, eu gostaria de fazer... Ótimo. Acadêmico, confrade Libonati, por favor. Zé Luiz, demais participantes, meus colegas, primeiro eu quero cumprimentar o meu calouro, afinal de contas eu também sou filho da PUC, como diziam no meu tempo. E queria falar para você... continua, né? Eu adorei a sua documento porque eu sou filho de médicos. Minha mãe formou na 23ª turma e eram 4 mulheres. Minha filha formou há alguns anos, mais da metade era mulher. E antes de fazer medicina, fazer esse comentário assim, o professor Aristóteles Orsini, que era médico, radiologista e dava aula de física na Faculdade de Farmácia, é o nome do planetário, tinha acabado de voltar da Rússia na década de 60, e ele falou assim: eles estão usando os homens para a pesquisa espacial e as profissões mais ligadas a atendimento da pessoa vai ser uma profissão feminina. Isso em 1960. O cara vaticinou isso. E agora eu fico preocupado com esse negócio de política de gênero, teoria de gênero.
a gente percebe que existem os dois gêneros, não adianta forçar a barra para mudar, até na literatura, fazer o gênero neutro. Então, eu queria te cumprimentar, adorei essa palestra. Minha mãe formou em 40, se ela tivesse viva, teria 80 anos de formada, e ela faleceu há 3 anos com 104. Uau. Uau. Parabéns pela sua palestra, adorei. Muito bom. Eu penso que há mais alguma solicitação de intervenção. Não, ninguém tem a mão levantada, então eu vou fazer a minha intervenção e depois passar a palavra ao nosso caríssimo palestrante. Benhur, eu conheço já há algum tempo. Apesar de conhecê-lo já há algum tempo, nossas relações têm sido a uma certa distância. Nós nunca tivemos a oportunidade de interagir como estamos interagindo agora. Em torno de um tema, em torno de uma ação, mas eu já o conhecia por meio, através de muitas pessoas. E sempre o vi como alguém excepcional. Portanto, a sua intervenção aqui, eu já imaginava que fosse algo excepcional. Porém, ultrapassou qualquer expectativa. Qualquer expectativa. E eu acabei me sentindo, desculpe o egoísmo, mas primeiro vocês tem aquilo que você sente, depois aquilo que você vê. Acabei me sentindo uma pessoa de muita sorte. Como eu tenho sorte na vida, eu estou vivendo num momento tão interessante, eu tenho amigos tão interessantes como os que estão aqui nessa mesa, e a oportunidade de trabalhar de servir esta academia num momento tão bom. E olha que coincidências, não? Nós nunca fizemos tertúlias gravadas. E com essa tertúlia gravada, nós teremos a oportunidade de eternizar essa sua conferência. E essa conferência é uma conferência para ser eternizada, para ser vista, ouvida, discutida, e ser um material de consulta como o acervo que você acabou mostrando para nós. Você não apenas nos falou sobre uma médica pioneira. Eu comentava hoje na reunião da diretoria da academia que eu havia recebido ontem à tarde 2 livros do Hélio Belliomini. E eu me queixava para o Hélio que, Hélio, eu pretendia dormir cedo, umas 11 horas da noite, porque eu tinha que fazer uma anestesia hoje às 6 horas da manhã, então eu tinha que dormir cedo, e esse os seus 2 livros me atrapalharam demais, porque eu não consegui deitar sem ler os livros, e eu fui longe em pelo menos um deles. E esse livro do Hélio era sobre Marie Renaud, que foi também uma pioneira, uma belga pioneira que escolheu o Brasil como o lugar onde ela iria distribuir as suas bênçãos, e aqui o fez maravilhosamente. E eu fiquei na Marie Renaud até tarde da noite, portanto, enfim, foi culpa do Hélio, mas foi mais um presente que o Hélio nos deu. Mas ali, na história da Marie Renaud, e na introdução da sua apresentação, você falou muito sobre mulheres pioneiras, mas você não teve o privilégio apenas de conviver com uma mulher pioneira. Você também não teve o privilégio de apresentar aqui para nós
uma história vivida por você também, de uma mulher médica, a história de vida de uma mulher médica num momento em que uma mulher médica era uma exceção e não era o que hoje nós vemos, uma situação normal, no que a estatística define de que seja algo normal. Você teve a oportunidade de viver, conviver proximamente com uma grande mulher e com uma grande mulher médica. E isto é muita sorte também. Então, eu tenho a sorte de estar aqui com você, mas você teve a sorte de viver com ela, e todos nós temos essa bênção de poder ouvi-lo contar essa maravilhosa história. O Hélio fez um pedido para você sobre o acervo, né? O Giovanni me conhece bem sobre pedir coisas, né? Quando ele era diretor da faculdade, eu também fiz alguns pedidos para ele. Mas sabe que esse acervo, continue cuidando dele muito, 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 muito. E o que é importante é que você o compartilhe com todos os médicos e com todas as pessoas. Nós hoje temos a possibilidade de compartilhar isso virtualmente. Então, aquele quadro que você tem na parede do seu consultório, aquilo me lembrou uma história muito interessante. Quem desenhava os seus cadernos desta forma era o professor Walter Edgar Maffei. E o Maffei me contou que ele fazia isso porque ele não tinha recurso para comprar os livros. Então, ele pediu os livros emprestados dos colegas, que eram mais abastados, porque ele não era nada abastado, e copiava com todos esses desenhos. E eu fiquei fascinado por isso. E ele me mostrou isso numa visita que eu fiz a ele há muitos e muitos anos. E depois depois que ele se foi, nós andamos discutindo lá na Santa Casa, que é um outro museu muito interessante, sobre a possibilidade de recuperar os livros do Maffei. E infelizmente, eles se perderam numa inundação. Bom, então não deixe inundar o seu consultório de forma alguma, mas fotografe toda essa documentação e que ela faça parte de um museu virtual da medicina, que pudéssemos, todas as instituições voltadas à preservação da história da nossa arte e profissão, que todas essas instituições possam compartilhar, seja a Academia Nacional de Medicina, o Giovanni participa dela com bastante intensidade, seja o Museu de História de Medicina da Faculdade de Medicina da USP, que é impecável, e que também aqui cabe uma homenagem ao Lacaze, ao Mota e ao Giovanni Cerri, que eu sei que teve um papel fundamental na estruturação desse museu, que seja o Museu da Associação Paulista de Medicina, da Academia de Medicina de São Paulo e vários outros que nós temos no país. É fundamental que nós tenhamos preservado esse acervo, tantas informações fantásticas que você aqui nos apresentou. E você conseguiu nos fazer viajar de uma maneira encantadora. Nós poderíamos passar dias aqui ouvindo essa sua preleção. Desde as dificuldades da afirmação da mulher na construção de uma carreira médica, há alguns séculos até a atualidade, e nos mostrando o futuro. E aí, discordando um pouquinho do Libonati, aquela previsão não se confirma de jeito nenhum. Eu acabei de ver na tela do elevador do meu prédio a chinesa que foi a primeira mulher a caminhar no espaço esses dias agora. Portanto, não é a vida no espaço está garantida porque as mulheres estarão no espaço e muito provavelmente com uma participação mais intensa do que nós. Eu penso que nós é que teremos que buscar nos cuidar, os homens,
porque daqui a algum tempo nós seremos, vamos dizer, encaminhados para cursos especiais, para classes especiais, porque não será por uma discriminação, mas é porque é muito difícil acompanhar. Então, basicamente, é isso, é para que tenhamos um apoio extra ali. Eu gostaria de fazer essas considerações. Antes de passar a palavra ao Ben-Hur, eu gostaria de dar alguns anúncios aqui, o housekeeping aqui, que é dizer que encontram-se abertas as vagas para membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, e o período de inscrição encerra-se no dia 1º de janeiro, no 1º de dezembro, corrigindo, próximo, 2021. As duas vagas são 2 vagas para a cadeira 88 e 111, cujos patronos são Anísio Costa Toledo e Sérgio de Paiva Meira Filho. Muito bom. Eu vou passar, então, a palavra ao caríssimo palestrante de hoje, Ben-Hur Ferraz Neto. Agradecê-lo na proporção da qualidade dos momentos que você nos ofereceu, mas sinta-se absolutamente reconhecido nessa sua intervenção. Muito obrigado e muito obrigado. Sabe que 3 vezes muito obrigado significa algo muito importante. Na Tailândia, você nunca diz muito obrigado uma vez, porque pode ser um acidente. O pessoal não liga muito. 2 vezes, pode ser coincidência. Então, você fala 3 vezes muito obrigado, para que as pessoas tenham a certeza que você está agradecido também. Ben-Hur, consigo. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação enorme, uma honra. Eu, obviamente, estou me sentindo, vou quebrar um pouco da formalidade, se o presidente permitir, mas me sentindo entre amigos, porque os elogios são absolutamente exagerados, claro, e isso só pode vir de amigo. Então, eu tenho que... 3 vezes vai ser pouco para agradecer, mas eu queria aqui começar fazendo só alguns comentários em relação ao que foi falado aqui, ao acadêmico Hélio, agradecê-lo pela grandiosidade de publicações que ele tem, que nos permite conhecer assuntos que não conheceríamos caso esses livros, essas publicações não tivessem sido feitas. E consultei-os várias vezes para que eu pudesse realmente colocar alguns pontos importantes nessa apresentação. Inclusive, sobre a própria doutora Carmen, me ajudou muito todas as publicações que ele fez, apesar de eu ter bastante material e ter convivido com ela por 22 anos. 2 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é em relação ao nome Ben-Hur. Eu não sou parente do Ben-Hur de Paiva. Meu nome Ben-Hur, acho que é uma curiosidade mesmo. Eu sou neto, como meu sobrenome mostra. Meu pai, Ben-Hur Júnior. Na verdade, o nome completo é José Ben-Hur de Escobar Ferraz, do meu avô. Meu pai, José Ben-Hur de Escobar Ferraz Júnior, e eu, José Ben-Hur de Escobar Ferraz Neto. E, para facilitar a vida, eu uso só Ben-Hur Ferraz Neto, porque é muito nome para um sujeito muito pequeno. Mas, de qualquer forma, assim, apareceu porque meu bisavô era pastor presbiteriano e, como Ben-Hur é um nome bíblico, Ben, ele acabou colocando meu avô e assim veio. Hoje somos na família 5 José Ben-Hurs. Meu pai, meu avô, meu pai, eu, um primo e o filho do meu primo. Então, se tiver José Ben-Hur ou se tiver Carmen, por conta da doutora Carmen, certamente algum parente próximo, mas esse Ben-Hur não era. Em relação a esse material, eu realmente tenho trabalhado bastante todo o meu
toda a minha característica emotiva para entender que esse material não é meu. Ele está comigo. E eu tenho em casa a Solange, que está aqui do meu lado, minha esposa, e tenho 3 filhas. E elas sabem da importância que eu dou à mulher. Nem poderia ser diferente, caso contrário, eu não teria nem espaço para falar em casa. Mas são 4. E elas sabem da importância que eu dou a este material, que hoje eu guardo com muito carinho, mas eu entendo que esse material não é meu, esse material precisa ser realmente perpetuado na história da medicina brasileira. E eu tenho trabalhado isso comigo mesmo. Elas já sabem que, se por acaso acontecer alguma coisa comigo, não é para elas ficarem guardando como eu guardei, elas sabem aonde levar, mas realmente essas 3 instituições são 3 possibilidades bastante fortes, mas eu acho que realmente a gente precisa, em um determinado momento, transformar isso em material disponível para mais gente. Eu acho que é só assim que a gente realmente consegue crescer, dividindo conhecimento, dividindo oportunidades e dividindo tudo o que é possível e que a sociedade deveria conhecer. Então, eu estou convencido disso, doutor Hélio, vou fazer. A acadêmica Neuci me perguntou qual seria uma palavra que descreveria a importância da doutora Carmen comigo, né? Eu, quando cresci, comecei a falar, eu tentava falar tia Carmen e saía Titai. E ela virou a Titai para todos nós na família, apelidada por mim com 1 ano e pouquinho de idade. E se eu puder falar, e eu realmente fui muito próximo dela todo esse tempo, e o que eu posso falar é que, assim, uma palavra era princípios, se eu tiver que definir. Assim, você precisa estar convencido de determinados princípios na sua vida, determinados conceitos, e que eles sejam seguidos por você frente às maiores dificuldades para ultrapassá-los. E esta é a grande diferença que alguém pode fazer. Conseguir, com todas as situações que envolvem o seu dia a dia, numa sociedade complexa, não ultrapassar os seus princípios, não ultrapassar os seus conceitos, mesmo que aparentemente as coisas que possam vir em decorrência disso sejam muito atraentes. Então, acho que se eu tiver que definir isso, era princípio. Princípio é uma coisa importante na vida, conceito é uma coisa importante, e eu tenho feito. Acho que os meus princípios e conceitos não estavam sempre os corretos, mas como eu acreditava neles na época, eu acabei seguindo. Errei algumas vezes, né? Mas acho que esta seria a palavra mesmo. E um prazer enorme estar aqui participando desse almoço com a acadêmica Marilene, que obviamente é uma pessoa de reconhecimento mundial, e eu já a conhecia muito, obviamente, por nome, e é um prazer enorme estar aqui e ter ouvido as palavras que eu ouvi da senhora. Acadêmico Giovanni, um caro amigo, Giovanni, professor, assim, acho que é um ícone da medicina brasileira, sem dúvida nenhuma, e que tem uma habilidade fantástica de ajudar, de lidar com as pessoas e de fazer as coisas acontecer. Eu vou tomar a liberdade de chamar de Giovanni mesmo. Giovanni, é um privilégio enorme ser seu amigo, ter me transformado em seu amigo. E em relação ao que você comentou da doutora Carmen, eu acho que faz todo sentido. Eu queria, sim, fazer um comentário, que mesmo dentro da família, com toda o reconhecimento e admiração que todos da família tinham por ela, vamos imaginar o que era difícil para ela ouvir, calada, a expressão como ela liderou a família. As irmãs foram morar com ela, com filhos pequenos, recém-divorciadas, naquela época, no início de 1930, e que ela ouvia com muita frequência: Carmen, você é o homem da casa. É uma coisa extremamente preconceituosa, em que ela segurou a vida inteira, né? E que, no decorrer do tempo, ela mostrou que não, ela era realmente a mulher da casa, né? E que conseguiu fazer tudo isso. Então, acho que é uma
uma característica bastante grande. Muito obrigado, Giovanni, por você ter vindo até aqui. Eu sei todos os seus afazeres. Muito obrigado pela consideração. Presidente, é um prazer enorme estar aqui. Nós nos conhecemos há muito tempo mesmo. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui falando hoje a seu convite e participando da academia com esta apresentação. Não tenho palavras para agradecer a oportunidade e digo que todos nós temos sorte aqui, né? Acho que todos nós fazemos parte de um grupo da sociedade muito abençoado, né? E muito sortudo, mas mais sorte tenho eu mesmo, por vários aspectos, por estar aqui hoje com vocês, por estar aqui desfrutando isso com vocês e por ter conseguido, a partir de boa parte da educação que eu tive por parte da minha família e com a influência da doutora Carmen, de todas as outras mulheres, mas a doutora Carmen especialmente, consegui ter formado uma família que me deu sempre muito apoio, muita consideração, que abriu mão das suas, como mulher, com a força que uma mulher tem, que o homem não tem. Solange abriu mão da vida profissional dela para me acompanhar na minha carreira, em todas as loucuras que eu quis fazer até hoje, e levando a Marcela, a Roberta e a Eduarda, que são as nossas 3 filhas, junto. Então, posso dizer que, posso chamar de você aqui mesmo, você tem sorte, mas eu tenho muita, muita, muita sorte mesmo. Muito obrigado. Tá? E só para dizer assim, que agradecer 3 vezes é pouco. Tá? Mas muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito Voltarei. bom. Olha, eu então me despeço de todos e ao encerrar essa tertúlia, como temos feito nas anteriores, eu vos deixo com um pouco de música, não? Então, vocês terão ao final dessa reunião 2 peças executadas por Pedrinho Matar, Singing in the Rain, e Anônimo Veneziano. Singing in the Rain, de Stelvio Cipriani, e de Stelvio Cipriani também, Anônimo Veneziano. Pedrinho Matar, ou Pedro Matar, nascido em 1936, falecido em 2007, pianista paulista, e, portanto, aqui são celebrados os músicos que têm conosco, que compartilham conosco aqui a condição de paulistas ou paulistanos. Pedrinho Matar, nascido em São Paulo, falecido em Santos, é por todos extremamente conhecido, portanto, eu os deixo com a música do nosso caríssimo Pedrinho Matar. Muito boa tarde e até a próxima tertúlia.